Ei pessoal, aqui é Irian com mais um episódio do nosso podcast, o podcast, né? Bom, primeiro de tudo, eu quero pedir desculpas, tá, pelo atraso do episódio, mas vai ser muito legal e eu espero que vocês gostem muito. Eu demorei um pouquinho pra pensar e eu tava na reta final da faculdade, entrega de TCC, relatório, enfim, burocracias da vida acadêmica. Mas tô aqui de volta para fazer mais e mais conteúdos. Mais e mais é ótimo, né, Iria? Mais conteúdos para vocês refletirem, saírem da bolha. Ou como meu amigo falou e me deu um feedback muito legal. Cara, você me fez pensar num negócio muito bacana. E tipo assim, com uma coisa simples. Então, que bom que o objetivo do podcast tá dando certo. Bom, sem mais enrolação, o episódio de hoje eu não vou botar musiquinha de fundo, tá, gente? Porque eu acho que o episódio de hoje é uma coisa, uma reflexão muito importante que eu queria que todo mundo fizesse. Eu não vou botar musiquinha, quero que a gente preste atenção na minha voz pra vocês ficarem mais atentos e mais focados. Mas, como a nossa perspectiva das coisas pode mudar? Sim, já joguei na roda aqui, né? Mas, gente, eu tava refletindo muito esses dias sobre essa palavra perspectiva. Então, a perspectiva nossa sobre alguém, sobre algo, sobre um assunto, sobre alguma coisa, ela pode mudar a partir do momento em que a gente, às vezes, vê o outro lado ou tem uma ideia diferente daquilo quando a gente conhece, quando a gente tem contato. E isso me fez refletir muito sobre até mim mesmo como psicólogo daqui pra frente. Não no sentido de, ai meu Deus, eu vou ter que ficar vendo todos os lados da história. Não necessariamente, mas no sentido de talvez as pessoas tenham perspectivas diferentes. E aí, se eu pego pro outro lado, a diferença, a singularidade é isso. Nós somos seres singulares, né? E plurais ao mesmo tempo. O mais interessante da, da psicologia, ou do estudo da psicologia, esse episódio vai ser muito sobre psicologia. Eu acredito eu. É isso. Nós somos seres tanto singulares, temos as nossas próprias questões com nós mesmos, né? E também sobre sermos seres plurais, que nós temos diversas áreas e que nós precisamos de outros para conseguir, às vezes, alguma coisa. E nós somos seres sociáveis também, não somos seres para ficar isolados. Então, nós dependemos das outras pessoas. Dependendo no sentido, aí você me entende, que é um sentido social, um sentido de ter contato mesmo, né? Nós não somos feitos para ficarmos sozinhos, completamente isolados de tudo e qualquer tipo de contato, né? E a gente sabe que isso adoece também a nossa psique, né? E o nosso ser por um todo, assim. Mas o mais interessante disso tudo é que teve algumas ocasiões que ocorreram comigo nesses últimos meses e dias que fez a minha perspectiva de algumas pessoas mudarem e fez também a minha perspectiva de muitas nuances que eu às vezes acreditava 100% ou falava assim, não, não vou escutar porque isso é assim, assim, assim. Falei, cara, vou dar uma chance, porque é uma pessoa que eu acho legal, uma pessoa bacana, eu gosto, quero ouvir o lado dela, quero entender por que ela pensa desse jeito. Entendam. Entender por que ela pensa daquele jeito não vai me fazer odiar ela ou amar ela mais do que eu já gosto dela. Entende? É porque eu acredito que isso é muito complexo. O ser humano é um ser muito complexo. Nós somos seres que mudamos, teoricamente, né? Era pra mudar, né? Tem gente que não muda, mas eu vou me abster desse assunto por enquanto. Mas assim, em tese, nós somos seres de mudança, nós mudamos. Vamos supor, eu mudei. Eu deixei de ser quem eu era? Eu deixei de ser Irian? Não. Mas o fato de eu mudar só prova cada vez mais que
quem eu sou está sendo afirmado, entendeu? Não sei se vocês conseguirem entender isso. Inclusive tem um post que eu vi hoje, no caso no dia que eu estou gravando esse episódio, muito bacana sobre isso. E eu acho que eu vou postar também no dia, de uma psicóloga querida, maravilhosa ela. Mas enfim, é sobre isso. A gente tem que tomar muito cuidado pra não ficar nessa de ai meu Deus, eu preciso entender, eu preciso entender, eu preciso entender, eu preciso entender. Ok, você precisa entender, eu preciso entender algumas coisas, eu preciso refletir sobre outras, mas o fato de aquilo estar acontecendo, ou o fato daquela pessoa estar pensando de uma forma diferente, pode mudar minha perspectiva dela? Pode. Mas não necessariamente eu vou concordar com ela ou eu vou discordar dela. E esse que é o mais interessante. Porque às vezes você olha para um outro lado e você fala: caraca, não pensava dessa forma. Interessante a forma dessa pessoa pensar. E eu vou refletir sobre aquilo. Mas como eu falei, não quer dizer que, fulano pensa assim, então eu tenho que pensar igual fulano, porque fulano tá certo. Fulano é isso, fulano é aquilo, fulano. Tá, fulano é fulano. E você? Quem é? Quem é você? Né? A sua existência não pode se resumir a fulano. Você que existe nesse mundo. Você foi posto aqui. Então, o que dá sentido à sua existência é fulano? Você pode concordar e discordar de muitas coisas. E não deixar que você se rodeie de pessoas que só ouvem o que você tem a dizer e te rebaixam falando que aquilo é errado, ou que aquilo não faz sentido, ou que isso, que aquilo. Ok, para elas pode não fazer sentido, mas elas não precisam ser tão agressivas ou tão não vamos dizer assim, tão agressivas mesmo. Eu não vou pensar em outra palavra agora, mas ao ponto de fazer você sentir mal. Aliás, não podem ser te humilhar, né, no caso. A humilhação acho que é uma coisa muito chata de se fazer, né? Aliás, é chata em todos os âmbitos possíveis. E eu acho que humilhação, isso é um achismo meu, mas humilhação não é resposta. Eu não preciso humilhar ninguém, não preciso ser superior a ninguém. Mas eu posso pensar diferente, eu posso discordar das coisas da pessoa e posso continuar sendo amigo dela. Porque existe um ponto que ali, entre nossa relação, né, uma ligação muito forte que nos une. E não necessariamente tudo o que eu concordo com o fulano, aliás, toda relação que eu tenho com o fulano, não quer dizer que ele pensa de tal forma diferente de mim em tal aspecto. Isso quer dizer que a nossa amizade vai se romper ou vai ficar fragilizada? Isso aí vai depender muito do que é essa discordância, né? A perspectiva que ele tem de uma coisa que você tem de outra não deveria anular o fato da sua amizade, a não ser que for algo muito extremo, né? Que realmente talvez não faça assim total compreensão ou sentido para sua vida. Fulano apoia algo que você não apoia e aquilo te fez mal e assim. Mas é claro que isso tem muitas camadas e camadas e camadas e não é algo que eu vou me aprofundar muito aqui. O meu objetivo aqui é fazer a gente pensar. Então eu joguei essa reflexão para vocês. A perspectiva das pessoas já fez você mudar? Já fez você olhar diferente para algo? Ou melhor, já fez você olhar diferente para algo e pensar: caraca, talvez faça sentido um pouco. Então, essa é a grande questão que eu venho trazer hoje, né? Será que as perspectivas do que nós temos hoje são todas legais? Nem todo mundo vai concordar com a gente. E quem discorda, ele ouve pelo menos o meu ponto e entende o meu ponto, mas entender o ponto é eu entender que a pessoa entender meu ponto não significa que ela vai concordar comigo. Significa que ela entende o meu pensamento, entende a minha forma de pensar, mas ela discorda, porém com cautela, né? Com serenidade.
sem agressividade, sem precisar jogar palavras torpes. Eu adoro essa palavra, torpes. Enfim, palavras de baixo calão ou qualquer coisa que faça eu ficar me sentindo mal por concordar com algo que fulano discorda totalmente. Mas é entender que lugar que nos cabe talvez algumas discussões, porque às vezes não cabe discutir com um amigo seu sobre questões de sociologia com uma pessoa que não gosta de sociologia, ou com uma pessoa que não tem, às vezes, um pensamento tão além daquilo que você está propondo para ela. Então, tomar cuidado com como a gente fala, com quem a gente fala e, de novo, como a gente explica para as pessoas, né? Bom, eu acredito que eu tenha feito um bom trabalho aqui hoje e foi um assunto muito legal. Eu já abri muitas camadas, eu abri muitas, entre aspas, portas, mas eu deixo para vocês. E eu fiquei muito feliz quando um amigo meu falou sobre isso, que ele pensou sobre algo que eu tinha falado no primeiro episódio. Eu acho que não era no primeiro episódio, acho que era no episódio piloto. E eu fiquei muito feliz porque, assim, eu toquei alguém. E claro que outras pessoas vieram falar comigo que o episódio estava muito bom e não sei o que lá, que eu falo bem e tudo mais. Mas do fato dele ter falado que, o que você falou me fez pensar diferente, isso me trouxe uma emoção muito grande. E eu fiquei muito feliz. E um beijo pra você, amigo. Eu sei que talvez ele não vai escutar isso agora, mas quando ele escutar ele vai saber que é ele. Mas, gente, é isso. Então, a minha reflexão de hoje é essa. Qual a sua perspectiva sobre as coisas? Sobre o seu modo de pensar, o seu modo de agir? E você já teve alguém que discordou completamente da sua forma de pensar e de agir? E você já teve alguém que concorda com você totalmente? E para finalizar, né? Você tem pessoas que concordam com algumas coisas que você fala, que entendem o seu posicionamento, mas que não seguem aquilo que você pensa, porque elas pensam de forma diferente. Você já se sentiu bem com isso? Ou mal? Quando alguém falar, entendi sim o seu ponto, mas eu não concordo. E eu acho que isso não é pra mim. Ou, legal, achei o seu ponto interessante, mas eu não concordo com esse tipo de situação. Mas enfim, né, o seu ponto de vista, muito legal, bacana. Você sentiu o que quando alguém já falou isso pra você? Raiva? Angústia? Incerteza? Ou, não sei, existem muitos sentimentos, muitas emoções que a gente pode, né, ter nesse momento. Essa é a reflexão de hoje. Muito obrigado quem está ouvindo até aqui. Não sumam. Eu sei que eu estou meio enrolado por causa dos episódios, mas é o que eu falei. Estou dando muitas desculpas por causa da faculdade, mas sim, minha vida, né, trabalho, faculdade, tá me deixando um pouquinho doido, mas agora vai dar certo, vai deslanchar melhor. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado quem esteve até aqui. Se vocês quiserem compartilhar o episódio, pode compartilhar. Quiser comentar, quiser, não sei, falar alguma coisa, pode seguir no Instagram também, que é @poerian também. Se alguém quiser mandar alguma mensagem lá, pode mandar. Ou aqui mesmo, né, nos chatzinhos. No Spotify eu sei que tem um chatzinho se você quiser comentar. Enfim, gente, é isso. Um beijo e até a próxima. Ou melhor, até o próximo surto. Tchau.